A paz do Senhor. Este é o canal de ensino à distância do Instituto Cristão de Estudos da Família. Eu sou o pastor Eleazar Secom, coordenador do ICEF, e este é o curso de evangelismo Nova Vereda. Jesus, o plano perfeito para integrar pessoas na família de Deus. Eu espero que você tenha tido uma excelente semana desde a nossa última aula. E antes de iniciarmos a aula de hoje, eu quero convidar você para, como fazemos em todas as aulas, curvar a cabeça e vamos fazer aqui uma rápida oração. Vamos falar com Deus, pedindo a Ele a bênção sobre a nossa vida. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de mais um encontro. Quero pedir a tua bênção sobre cada participante deste curso. Também, Senhor, abençoa a minha vida e de todos os demais que estão envolvidos neste projeto, seja na edição dos vídeos, Senhor, que é o Fernando, também todos os demais que estão aí empenhados na finalização deste trabalho, na divulgação. Ó Pai, recompensa cada um deles. É o que nós te pedimos e por fé já queremos te agradecer. Em o nome de Jesus. Amém. Muito bem. Conforme nós havíamos combinado já na aula passada, nós havíamos dito que hoje estaríamos estudando a 7ª lição da nossa revista O Caminho para o Céu. E o título da lição de hoje é Como posso vencer os meus pecados? Preste bem atenção. Muitos não têm a mínima consciência da realidade do pecado. Há inclusive aqueles que preferem nem pensar no assunto. Sabem que algo está errado em sua vida e também em seu comportamento, todavia preferem a ignorância a fim de viverem sem culpa. Mas não se enganem, o pecado é tão real quanto a nossa existência física. Como nos ensina o apóstolo Paulo, ele tem o pecado até corpo. É o que está lá em Romanos, capítulo de número 7, versículos 23 e 24. Vamos ler o que diz o apóstolo. Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquele que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? É uma pergunta e uma afirmação muito preocupante que Paulo deixou para nossa reflexão, não é? Agora, a boa notícia é que Cristo Jesus, ele veio para nos libertar dos nossos pecados. No passado, mediante sua morte vicária, ele, Jesus, nos libertou do pecado. Hoje, por sua imensa graça, ele livra de sua ação e também de sua influência maléfica, não é? E, mais importante do que isso ainda, o Senhor Jesus é o único que também, no futuro, não é? Livrará em caráter definitivo da presença do pecado todos aqueles que estreitam relacionamento com Ele, não é? Que aceita a sua palavra e que tenha como regra de fé e prática para a sua vida exarada aí na Bíblia Sagrada, não é? Porque a Bíblia, ela nos ensina que o pecado ele é uma herança inevitável que o homem carrega consigo desde o seu nascimento. Desde que nascemos, a gente já nasce, como alguns dizem, com o pecado natural, não é? E Davi, ele expressou essa verdade de forma contundente, não é? Quando ele diz assim, olha, em pecado me concebeu minha mãe. E ele, o pecado, portanto, ele está arraigado à natureza humana. E não há como o homem livrar-se
ou purificar-se dele, senão por intermédio do sangue de Cristo, que foi lá derramado na cruz do Calvário, não é? O apóstolo Paulo, ele chega a afirmar que antes de aceitarmos a Cristo, nós éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Mas vamos em frente, não é? Uma palavra para memorizar. Olha que palavra interessante. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que está em Romanos capítulo 6 e o versículo 23. Guarde no coração. Assim como o pecado do homem é insondável, da mesma forma é também a graça de Deus. Que coisa interessante, não é? Vamos para a leitura bíblica de hoje. A leitura bíblica desta lição está em 1 de João, capítulo 3, versículos de 4 até o 7. Olha o que diz a Bíblia. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca ouviu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Esse texto, ele nos mostra grandes verdades, né? A maioria das pessoas não tem a noção exata do que é e do que representa o pecado para a humanidade. Há inclusive aqueles que preferem, como já dissemos, simplesmente ignorar sua existência. Mas o pecado existe, é nocivo e é também perverso. E sua ação no mundo tem causado tristeza, tem causado dor e tem causado destruição. Jesus, o Filho de Deus, ele veio livrar o homem do pecado e de suas terríveis consequências. E é sobre esse importante tema que nós vamos estudar na lição de hoje, nesta aula que estamos já iniciando, não é? Vamos aí então, portanto, ao primeiro tópico da nossa lição, que é Descobrindo a Verdade. Neste tópico teremos dois itens. O primeiro, que é o pecado, e o item 2, a origem do pecado. Vamos aí ao item 1 deste tópico, Descobrindo a Verdade, não é? O que é o pecado? Quando procuramos nos dicionários, encontramos a definição da palavra pecado apenas com um sentido de erro, falta ou culpa. Todavia, a Bíblia ela usa uma variedade de termos para expressar um significado de maior profundidade. Vamos analisar em 4 subitens o que é o pecado. Vamos aí, então ao subitem 1. Pecado é errar o alvo. 2. Subitem 2. Pecado é transgredir as leis de Deus. Subitem 3. Pecado é desobedecer. E subitem 4. Pecado é contrair uma dívida com Deus. Enfim, o que é pecado? Vamos aí então ao subitem 1, não é? Pecado é errar o alvo. Do mesmo modo que um arqueiro atira e pode errar o alvo, o homem pecador, ao desobedecer às leis dadas por Deus, ele também erra o alvo, o final da vida, não é? Ele acaba errando o alvo e também o final da sua vida. Ou seja, é como o viajante que sai do caminho certo e se perde na estrada, não é? O homem ele foi criado para viver na esfera divina, mas
quando peca, a sua natureza ela é mudada e a sua inclinação natural é somente para o pecado. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado, ele é, como já dissemos, a quebra da lei. Mas vamos agora ao subitem 2, que é o pecado, né? Pecado é transgredir as leis de Deus. Todo pecado é contra Deus, é uma transgressão ou rebelião contra as leis divinas. Ou seja, o homem ele vai além dos limites estabelecidos por seu Criador, transpondo a fronteira da decência, do bem e também da ordem. Deus disse certa vez a Moisés: por que vocês estão querendo desobedecer a ordem de Deus, o Senhor? Isso não vai dar certo. É o que está lá em Números, no capítulo 14 e o versículo 41. Depois você pode ler, não é? Subitem 3, pecado é desobedecer. E veja bem, desobediência significa insubmissão ou rebelião, coisa que diante de Deus é como feitiçaria. Foi o que Adão e Eva fizeram, desobedeceram a Deus. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem. Mas assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. É o que Paulo explica para nós lá em Romanos, capítulo 5 e o versículo de número 19, não é? É claro que este versículo está falando a respeito de Cristo. Mas vamos aí ao subitem 4, que é o pecado, né? Pecado é contrair uma dívida com Deus. O homem, ele deve a Deus a guarda dos seus mandamentos. Todo pecado cometido é contração de uma dívida. E uma dívida, diga-se de passagem, incapaz de ser paga. A única esperança do homem é ser perdoado e obter aí a remissão, isto é, o pagamento da dívida, não é? Vale a pena aí lermos o que Paulo escreve na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Olha o que diz o apóstolo: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Não é? Que mensagem maravilhosa, não é? Este versículo traz a cada um de nós. O Senhor Jesus pegou a nossa dívida, a cédula que nos era contrária, e cravou ali na cruz, não é? Graças a Deus que Jesus pagou a nossa dívida, porque era uma dívida impagável para mim e para você, não é? Jesus, ele assumiu a nossa dívida e foi lá e quitou, não é? A nossa dívida está quitada, mas eu preciso reconhecer e aceitar esse sacrifício. Ele quitou, mas eu, para ter posse dessa quitação, preciso aceitar o seu sacrifício, aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha alma, não é? Mas vamos aí ao item 2 deste primeiro tópico, que é descobrindo a verdade. O item 2 é a origem do pecado. Em primeiro lugar, precisamos entender que a origem do pecado está em Satanás. Ele foi um querubim ungido por Deus para proteger. Veja o que nos diz o profeta Ezequiel no capítulo 28, versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci,
permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perceberam? Mas, por rebelar-se contra seu Criador, ele foi lançado fora do céu. Depois, com calma, leia aí as referências bíblicas mencionadas aí na sua revista, na lição de hoje, para que você possa entender. De certa forma, assim foi que nasceu o pecado, não é? Como um pensamento no coração de Lúcifer, ou seja, de Satanás. E esse pensamento ele pôs em ação. A Bíblia afirma que o diabo, desde a criação do mundo, foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. É mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Vamos ler o que diz João, lá no capítulo 8 e o versículo de número 44. Olha o que diz João. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Viram? O diabo ele peca desde o princípio e a consequência disso tudo é que o pecado entrou no mundo, né? O pecado acabou alcançando a todos. A Bíblia diz que Adão e Eva, criaturas de Deus, viviam no paraíso em absoluta inocência e em plena comunhão com seu Criador, até que, tentados por Satanás, por um ato consciente de desobediência, abriram a porta para a entrada do mal no mundo. A palavra de Deus, ela nos relata este acontecimento de modo detalhado, como você mesmo pôde verificar lendo já lá o livro de Gênesis, no capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo de número 24, né? Esta narrativa bíblica não é uma lenda ou uma expressão figurativa, como alguns afirmam. A palavra de Deus é a verdade. Deus havia criado o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Eles possuíam livre arbítrio, né? O homem, ele tinha aí, portanto, com este livre arbítrio, o direito de escolha. Eles poderiam voluntariamente mostrar sua inteira disposição de obedecer a Deus. O Senhor permitiu que Adão e Eva fossem tentados, dando-lhes, porém, as possibilidades de vencer a tentação, né? Mas, infelizmente, eles acabaram caindo, erraram o alvo, como dissemos agora há pouco, não é? Eles desobedeceram, pecaram. Compreendendo a verdade. Vamos ao tópico as consequências do pecado. Analisando com cuidado os acontecimentos que levaram à queda do homem no Éden, nós podemos perceber os principais efeitos do pecado. Nós vamos analisar, portanto, aí em 5 subitens as consequências do pecado. Nós vamos ver, por exemplo, subitem 1, o pecado interrompeu a comunhão entre Deus e o homem. No subitem 2, a humanidade foi destituída da glória de Deus. O subitem 3, o pecado torna o homem culpado diante de Deus. Subitem 4, o pecado fez o homem perder sua paz. E o subitem 5, o pecado sujeitou o homem à morte. Vamos aí então ao primeiro subitem, não é? Como consequência do pecado, o primeiro subitem, o pecado interrompeu a comunhão entre Deus e o homem. Deus convivia com o homem em plena comunhão antes de o pecado entrar no mundo. Basta a gente olhar lá no livro do Gênesis, o capítulo 2, versículos 18 e também o 19. Porém,
após sua desobediência e consequente queda, o homem teve de ser expulso daquele maravilhoso jardim e também da presença do Altíssimo. É o que a gente pode ver lá no mesmo livro, né, livro do Gênesis, no capítulo 3, versículos 23 e 24. Veja como a Bíblia é clara quando nos diz que os pecados, eles fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Vamos ler aí apenas uma referência que está registrada em Isaías 59 e o versículo de número 2. Olha o que diz o profeta. Pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Essa é uma triste realidade. Mas vamos aí agora ao subitem 2, como consequência do pecado. Subitem 2, a humanidade foi destituída da glória de Deus. Eclesiastes capítulo 7, o verso 20, diz assim, olha, que não há homem justo sobre a terra e que faça o bem e que não peque. Romanos capítulo 3 e 23, que já vimos hoje, não é? Para memorizar, inclusive, nos diz, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. O pecado de um passou para toda a humanidade e agora, devido à sua natureza fraca e decaída, o homem ele é incapaz por si só de atingir o padrão divino de justiça e também de santidade. Essa destituição tem consequências, não é? Vamos aí ao subitem 3, né, como consequência do pecado. O pecado, subitem 3, torna o homem culpado diante de Deus. Culpa é um delito, uma inobservância de uma regra de conduta. E Deus perguntou a Eva, por que fizeste isso? Está lá em Gênesis capítulo 3 e o versículo 13. E olha o que diz Tiago capítulo 2 e o versículo de número 10. Aquele que tropeçar em um só ponto se torna culpado de todos. Essa é uma das razões pelas quais sentimos a falta de paz. E isto tem incomodado muita gente, não é? Vamos agora aí ao subitem 4, né, como consequência do pecado. Subitem 4, o pecado fez o homem perder a sua paz. Antes que o pecado entrasse no mundo, não existiam angústias, aflição, lágrimas e morte. Todavia, depois que o homem desobedeceu a Deus, foi obrigado a enfrentar todo tipo de tribulação e angústia. Romanos capítulo 2, versículo 9, nos mostra exatamente isto, não é? Mas o pior de tudo é o que vamos analisar agora no subitem 5, como consequência do pecado. Subitem 5, o pecado sujeitou o homem à morte. Deus disse para o homem no Éden, no dia em que dela, não é, da árvore, comerdes, certamente morrerás. Está lá em Gênesis 2 e 17. Aqui Deus está falando sobre o fruto da árvore, da ciência do bem e do mal. O apóstolo Paulo, ele escreveu que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. E como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. É o que está lá em Romanos, capítulo 5 e o versículo 12, não é? Essa palavra, ela se cumpriu lá no dia da queda do homem, quando Eva, não é, desobedece à ordem de Deus, dá também a Adão, seu marido, e ambos acabam desobedecendo, não é? Ou seja, a morte, ela entrou naquele momento ali da queda, não é? A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte.
Está lá em Romanos, capítulo de número 6 e o versículo de número 23. E como a gente falou aí de morte, vamos ver agora que existem 3 tipos de morte, né? Vamos analisar cada uma delas, mesmo que de maneira superficial, né? O pecado, portanto, ele sujeitou o homem à morte física, morte espiritual e também à segunda morte. Vamos aí analisar cada uma delas. A morte física. No dia em que o homem desobedeceu a Deus, ele lhe disse: comerás o teu pão até que te tornes à terra. Está lá em Gênesis, capítulo 3 e o versículo de número 19. Assim, a morte física, ou seja, a separação do espírito e alma do corpo, começou desde o dia da queda, né? Esta é uma realidade. Vamos aí ao subitem B, a morte espiritual. O que significa isto? É a separação entre o homem e Deus. O homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. Veja lá o que diz Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isto é, como já dissemos, a morte espiritual. E segunda morte, item C, não é? Segunda morte significa a eterna separação de Deus de todos que, antes da morte física, não aceitaram a salvação proveniente de Cristo Jesus, o Filho de Deus, não é? Vamos agora ao próximo tópico da lição de hoje, não é? Que é aplicando a verdade. E o tópico aplicando a verdade está aí o item 4 da nossa lição, como vencer o pecado? Para esta pergunta tem apenas uma resposta: aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador. Por não haver recurso humano para nos livrar do pecado, nós temos de aceitar o plano de Deus para expiá-lo, isto é, pagar o preço. E neste caso, Cristo é a única solução, não é? Como já dissemos, a dívida era impagável. Nós, seres humanos, não tínhamos a menor condição de pagar, de quitar, não é? Cristo é, como já dissemos, a única solução. Apenas Ele pode nos livrar do poder do pecado, dando-nos inspiração e poder para combatê-lo e, mais do que isso, para vencer o pecado, não é? Apenas Ele, Cristo, pode nos livrar da culpa do pecado e, finalmente, também do castigo ou penalidade do pecado, não é? E veja que tremenda realidade. O pecado condena, mas Cristo, ele salva. O pecado desonra, mas Jesus purifica com seu precioso sangue. É inútil qualquer concepção errônea sobre o pecado ou qualquer paliativo para curá-lo. Não existe paliativo para curar. Obras não cura, caridade não cura. O único que pode nos livrar da culpa do pecado é o sangue de Jesus Cristo. Só Cristo salva. E vamos aí analisar mais duas verdades. A salvação é um dom de Deus. E B, o preço já foi pago. Vamos aí então à primeira verdade, não é? A letra A salvação é um dom de Deus. Sendo um dom, não pode ser comprada e nem há meios de merecê-la. Um dom, ele tem de ser aceito como um presente. Tudo que você pode fazer é receber a salvação em Cristo pela fé e agradecer ao Pai por isso, né? Jesus é o único que pode nos dar
o direito da salvação pela sua morte na cruz. E isto é um presente de Deus, como já dissemos em aula passada, dado a cada um de nós, não é? Mas vamos agora para a segunda verdade, não é? O item B, o preço já foi pago. E você sabe quanto custou? Foi um valor muito alto, um valor altíssimo. Deus, ele deu o seu Filho unigênito para derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Jesus levou sobre ele, sobre si, a penalidade do pecado por todos nós. E essa penalidade era a morte. Jesus satisfez plenamente por nós a justiça divina, livrando-nos do pecado e da morte eterna. Veja o que diz a Bíblia. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que está lá em Romanos, capítulo 6, e o versículo de número 23, não é? Deus nos deu a vida eterna e essa vida é nossa por meio do seu Filho. A Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É o que está lá em 1 de João, capítulo 5 e o versículo 12. Portanto, se eu e você aceitarmos a salvação de Deus como um dom, aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador, nós seremos de fato salvos dos nossos pecados para vivermos a vida eterna na presença de Deus. Que bênção, né? Olha que maravilha. É momento de refletirmos muito sobre esta grande realidade, sobre esta verdade. Pense nisso. O perdão de nossos pecados nos restaura inteiramente à presença e ao amor de Deus. O Altíssimo não somente nos liberta do pecado, mas também nos considera justos, pois atribui a nós a retidão do Senhor Jesus. É uma frase aí de Marcus Tuller. Que linda frase, não é? Que linda mensagem ele traz a nós, não é? Resumindo, nós somos justificados, ou seja, declarados justos apenas no momento da nossa salvação, não é? Quando aceitamos a Cristo Jesus. Justificação não nos faz justos, mas declara nossa justiça. É muito diferente, tá? A nossa justiça, ela vem de colocarmos a nossa fé no trabalho completo de Jesus lá na cruz do Calvário, né? Seu sacrifício cobre o nosso pecado, permitindo com que Deus nos veja como perfeitos e sem qualquer mancha. Mas não que não tivéssemos, é que o sangue de Jesus nos cobre, não é? Nos purifica de todo o pecado. E é por causa da justificação que a paz de Deus pode e quer governar em nossas vidas, não é? Poderíamos continuar falando muito mais sobre esse tema, é muito palpitante, mas o tempo não permite. Por hoje é só. Na próxima aula, como eu digo, nós vamos continuar estudando as lições da revista O Caminho para o Céu, revista editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o tema da nossa próxima aula é: por que é errado adorar ídolos? Mais uma pergunta e já vá pensando nisto, não é? Aproveite bem o tempo que você tem aí nesta próxima semana, releia aí o que estudamos hoje e, se possível também, já aproveite para olhar aí a próxima lição, tá? A próxima lição aí da nossa revista, não é? Tenham todos uma excelente semana, não se esqueça aí de responder as 10 perguntas, elas são de múltipla escolha, logo depois da aula já faça isto, não é? Até porque é condição sine qua non para que você tenha acesso à próxima aula, tá bom? Deus te abençoe, tenham todos uma boa semana e até a próxima aula.